O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é também aquele que nos equipa. Quando recebemos Jesus e o Espírito passa a habitar em nós, ele nos entrega presentes celestiais, chamados de dons espirituais. Esses dons não são apenas para líderes ou pessoas especiais. Eles foram preparados para todos os filhos de Deus, com propósitos únicos. Muitos vivem uma vida cristã sem saber que carregam um potencial tremendo dentro de si. Ignoram que foram chamados para mais do que apenas assistir à fé dos outros. Os dons do Espírito são como chaves dadas a cada um de nós, para abrir portas que abençoarão outras vidas e glorificarão o nome do Senhor. Mas eles precisam ser descobertos, ativados e praticados. O apóstolo Paulo nos ensina que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12:7. Isso significa que você não foi deixado de fora. Deus quer te usar, sim, você mesmo, de maneiras que talvez nem imagina ainda. Quando reconhecemos nossos dons e os entregamos ao serviço de Deus, a vida cristã ganha novo sentido. Este devocional é um convite. Descobrir, ativar e se mover nos dons que o Espírito já plantou em você. Ao longo dos próximos tópicos, vamos entender o que são esses dons, como identificá-los, como não negligenciá-los e como usá-los para abençoar vidas. Você está pronto para essa jornada de fé e poder? Então respire fundo, abra o coração e diga: Espírito Santo, me mostra quem eu sou em ti. Revela os teus dons em mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Os dons espirituais são capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo distribui aos filhos de Deus. Eles não são talentos naturais, embora às vezes se manifestem junto a eles. São recursos espirituais dados com um propósito: edificar a igreja e glorificar a Deus. Cada dom é uma expressão da presença do Espírito operando por meio de nós. São sinais de que Deus quer se mover através da nossa vida. Esses dons não existem para exaltar ninguém, mas para servir ao próximo. O foco nunca é o portador do dom, e sim o que Deus deseja fazer através dele. A Bíblia nos lembra que somos um corpo e cada parte tem uma função importante. Os dons espirituais ajudam o corpo de Cristo a se mover em unidade, força e direção. Onde há dons, há vida fluindo no Espírito. Muitos confundem dom espiritual com função ou cargo na igreja. Mas os dons vão além de posições formais. Um dom pode se manifestar em uma conversa, em uma oração, em uma ação simples. Deus usa quem está disposto e o Espírito distribui os dons como quer. O importante é estarmos abertos para sermos canais da vontade divina. 1 Coríntios 12:4-6 diz: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Isso mostra que a diversidade dos dons é parte do plano de Deus. Ninguém recebe tudo, mas todos recebem algo. E quando cada um opera no seu dom, a igreja se fortalece. Você já parou para pensar que talvez esteja segurando um presente de Deus sem desembrulhar? Os dons do Espírito não são para ficarem escondidos. Eles existem para serem ativados, praticados e espalharem luz no mundo. Hoje é dia de reconhecer: Deus me deu dons e eu fui chamado para usá-los. Muita gente passa anos servindo a Deus sem saber ao certo quais são seus dons. Isso acontece porque os dons não se manifestam sempre de forma espetacular, mas frequentemente surgem em situações simples do dia a dia. Um dom pode estar escondido naquela facilidade que você tem em aconselhar, interceder ou acolher alguém. Às vezes, o que parece comum aos seus olhos é extraordinário aos olhos de Deus. Uma das formas mais eficazes de identificar seus dons é observar onde há fruto. Aquilo que você faz e produz transformação espiritual nas pessoas pode estar ligado a um dom. Além disso, escutar o que outros irmãos reconhecem em você também é importante. Muitas vezes, Deus usa a comunidade para confirmar e despertar dons que estavam adormecidos.
O corpo de Cristo se revela como espelho do que o Espírito já está gerando. A oração também é fundamental nesse processo. Em Romanos 12, Paulo nos convida a sermos transformados pela renovação da mente para experimentarmos a vontade de Deus. Peça ao Espírito Santo que te revele onde ele deseja agir através de você. Ore com fé e disposição. Senhor, mostra-me os teus propósitos para a minha vida. Ele vai te guiar, mesmo em silêncio, usando pequenos sinais e confirmações. Outra maneira é servir com o coração aberto. À medida que você se dispõe a ajudar, Deus vai moldando o caminho e revelando com mais clareza seus dons. Às vezes, começamos servindo em uma área e, com o tempo, percebemos que aquilo ativa algo profundo em nosso espírito. O dom se revela quando somos fiéis no pouco e quando obedecemos, mesmo sem ter todas as respostas. Não espere uma revelação extraordinária. Deus fala também no simples. O dom que está em você pode ser exatamente o que alguém ao seu redor precisa neste momento. Identificar seus dons é como acender uma vela. A luz é para todos, mas começa dentro de você. Abra seus olhos espirituais, porque Deus já te deu mais do que você imagina. Deus não nos dá dons para ficarem guardados. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo escreve: Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. A palavra despertar aqui indica que algo pode estar presente, mas adormecido. Muitos de nós recebemos um dom e, por medo, insegurança ou comparação, acabamos enterrando aquilo que o Espírito nos confiou. Mas Deus não nos chamou para esconder a luz, e sim para fazê-la brilhar. Enterrar um dom é como ignorar uma semente divina. Não floresce, não frutifica, não cumpre seu propósito. Alguns têm o dom da palavra, mas não falam. Outros têm o dom de consolar, mas se retraem. Há quem tenha o dom da intercessão, mas não ora. O dom precisa de uso, de prática, de fé em movimento. Quando você dá passos em direção à obediência, Deus se move junto. É importante lembrar que os dons não se aperfeiçoam na estagnação. À medida que você se move, o dom amadurece. Mesmo que no começo você sinta medo, continue. Deus não está procurando perfeição, mas corações disponíveis. O Espírito Santo é quem capacita. O seu papel é apenas obedecer. E quanto mais você usa o dom, mais ele cresce. Despertar o dom é também resistir à comparação. Não olhe para o dom do outro como se o seu fosse menor. Cada dom tem seu papel no reino, e nenhum é irrelevante. O que o mundo chama de pequeno, Deus chama de essencial. O corpo de Cristo precisa da sua parte, da sua entrega, da sua coragem em não deixar morrer aquilo que o céu te confiou. Hoje, o Espírito te lembra. Não enterre o que eu coloquei em você. Se você ainda não está usando seu dom, comece. Se já começou, aprofunde. O tempo é agora. Deus quer ativar em você uma unção que abençoará gerações. Desperte o dom. Há vidas esperando pelo que você carrega. Uma das mentiras mais comuns que o inimigo planta é: seu dom é pequeno demais. Essa comparação silenciosa paralisa muitos cristãos. Achamos que apenas quem profetiza em voz alta ou prega para multidões está sendo usado por Deus. Mas a verdade é que cada dom, por mais discreto que pareça, tem valor eterno. O Espírito Santo não desperdiça nada do que Ele mesmo escolheu derramar. 1 Coríntios 12 nos lembra que o corpo de Cristo tem muitos membros, e nenhum é dispensável. O olho precisa da mão, e o ouvido precisa do pé. Assim também são os dons. O que parece menos visível pode ser o mais essencial. A intercessão silenciosa de alguém pode sustentar um ministério inteiro. O abraço de acolhimento pode curar mais do que 1000 palavras. O Espírito age até nos detalhes. Desprezar o próprio dom é como recusar participar da missão de Deus. Quando você minimiza o que o Espírito te deu, está dizendo que o plano dele não é suficiente. E não é isso que o Pai deseja ouvir de um filho amado.
O dom que você tem foi dado com sabedoria e intencionalidade divina. Ele se encaixa perfeitamente no seu chamado, no seu tempo e na sua história. Também é importante não buscar o dom do outro por vaidade. Quando tentamos imitar algo que não foi nos dado, o peso se torna insustentável. A graça liberada para o seu dom, e não para o papel de outra pessoa. Aceite com gratidão o que Deus te confiou e invista nisso. Quanto mais você valoriza, mais o Espírito pode te conduzir em profundidade. Hoje, celebre o que Deus já derramou sobre você. Não existe dom pequeno quando o Deus que dá é tão grande. O seu dom tem um lugar na eternidade. Use-o com fé, com alegria e com humildade, pois há poder naquilo que só você pode fazer no corpo de Cristo. Não adianta operar em dons poderosos se o amor não for o combustível. Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. O dom, sem amor, perde o propósito. Ele pode impressionar por um tempo, mas não transforma. O amor é o que dá peso espiritual a cada dom. Usar os dons com amor significa servir sem buscar aplausos. É se alegrar com o crescimento do outro. É ministrar cura, palavra, sabedoria ou socorro com um coração disposto a se doar. Quando o amor é o centro, o espírito flui com liberdade. Mas onde há ego, comparação ou frieza, os dons se tornam barulho e não bênção. O amor nos mantém humildes. Ele nos lembra que o dom não é nosso, mas vem do alto. Quando temos consciência disso, tratamos as pessoas com compaixão e graça. Quem serve com amor, serve com mansidão. Não há dom que justifique arrogância ou autoritarismo. O verdadeiro mover de Deus se manifesta na simplicidade e no cuidado. O amor também nos dá discernimento. Às vezes, o mais urgente não é o que podemos fazer, mas o que podemos sentir junto com alguém. Ter dons espirituais não nos faz super-heróis da fé. Nos faz servos sensíveis ao espírito e às dores do próximo. O amor é o termômetro do uso correto dos dons. Sem ele, tudo se torna mecânico e sem unção. Hoje é tempo de pedir: Senhor, ensina-me a usar meus dons com amor. Que cada palavra, cada atitude, cada gesto nosso seja revestido da essência do próprio Deus, que é amor, pois o dom mais forte não é aquele que impressiona, mas o que toca o coração e revela Jesus. Dons espirituais não são como troféus para enfeitar a estante da fé. Eles são ferramentas vivas e só amadurecem quando entram em ação. Assim como um músculo se desenvolve com o uso, os dons se fortalecem na prática. Deus não nos chama para guardar o que Ele deu, mas para repartir. Quanto mais usamos, mais Ele confia. O céu multiplica o que colocamos em movimento. Esperar um momento perfeito para usar o dom é muitas vezes uma armadilha. O ambiente ideal pode nunca chegar, mas o chamado já foi dado. Comece com o que tem, onde está, da maneira que puder. Deus aperfeiçoa no caminho. A prática revela nuances do dom que você nunca enxergaria se ficasse parado. É no exercício constante que o dom ganha profundidade. Lembre-se de que errar faz parte do crescimento. Não se frustre se algo não sair como esperava. O Espírito está te ensinando, moldando e direcionando. Ele se agrada da disposição do seu coração mais do que da performance perfeita. A fidelidade em tentar novamente também é sinal de maturidade espiritual. A graça cobre o caminho de quem está aprendendo a servir. Colocar o dom em prática também abre portas para servir mais pessoas. À medida que você se posiciona, Deus te conecta com necessidades específicas. Ele faz o dom certo encontrar a situação certa. Não subestime o impacto de uma palavra, de uma oração, de um gesto simples. Quem se move no Espírito transforma ambientes com pequenas atitudes. Hoje, pergunte a si mesmo: tenho colocado meu dom em prática ou o deixei parado? O Espírito Santo está pronto para te guiar em novos passos. O dom que não é usado adormece, mas o que é praticado floresce e frutifica para a glória de Deus.
É possível ter dons espirituais, mas viver sem produzir frutos? Sim. E é justamente aí que mora o perigo. Os dons são manifestações do poder de Deus, enquanto os frutos revelam o caráter de Cristo em nós. O dom pode impressionar, mas o fruto edifica. Deus se alegra quando vê os dois caminhando juntos, poder e maturidade, manifestação e transformação. Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são sinais visíveis de que estamos sendo moldados à imagem de Jesus. E quando os dons operam com esse fundamento, o impacto é completo. O dom alcança, o fruto sustenta. O dom levanta, o fruto permanece. Ter dom sem frutos pode levar ao orgulho, ao uso imprudente e até a escândalos. Por isso, Deus não está apressado em nos colocar em evidência. Ele deseja que sejamos profundos nele primeiro. O fruto prepara o terreno para que o dom seja eficaz. Enquanto buscamos os dons, devemos orar com a mesma intensidade. Senhor, gera em mim o teu caráter. O dom é uma expressão do céu sobre nós. O fruto é a resposta do nosso coração ao Espírito. Um não substitui o outro. Eles se completam. Quando alguém tem dons, mas também exala amor, paciência e humildade, é impossível não reconhecer a presença de Deus. Esse equilíbrio é a marca dos verdadeiros servos. Hoje é dia de alinhar. Espírito Santo, que meus dons sirvam com integridade e que meus frutos revelem o teu coração. Porque mais importante do que fazer grandes coisas para Deus é ser alguém transformado por Ele. E isso é o que realmente toca o mundo. Há quem pense que os dons espirituais ficaram no passado, restritos aos tempos bíblicos. Mas a palavra é clara. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. O Espírito Santo continua ativo, operando, chamando e capacitando. Os dons não cessaram. O que muitas vezes cessou foi a nossa fé em ativá-los. Deus ainda quer curar, libertar, ensinar e consolar. E quer fazer isso por meio de você. O mesmo Espírito que operava em Paulo, Pedro e Estevão habita em nós hoje. Ele não mudou. O que ele fez antes, continua fazendo agora. Não somos espectadores da história da fé, mas participantes vivos do que Deus quer realizar nesta geração. A sua vida tem um papel nesse plano. O mundo precisa de cristãos cheios do Espírito e dispostos a se mover em autoridade e amor. O avivamento começa quando o povo de Deus decide se levantar em fé. Quando aceitamos ser vasos nas mãos do Espírito, o sobrenatural se torna natural. Não importa sua idade, sua origem ou seu passado, Deus te escolheu para manifestar algo do céu aqui na terra. E os dons são parte dessa missão. Você não foi esquecido. Você foi ungido. Talvez você esteja esperando um sinal muito claro, mas Deus já te entregou o maior deles, a presença do Espírito em você. Isso já é suficiente para começar. A urgência não é para amanhã, é para agora. O reino de Deus não espera. Ele chama, Ele envia, Ele unge, e o Espírito está te dizendo: você foi chamado para este tempo. Então, creia e responda: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Os dons são para hoje, o mover é para agora, e o mundo está pronto para ver, em você, a glória do Pai se manifestando com poder e amor. Você não foi salvo apenas para assistir. Você foi salvo para servir, para impactar, para carregar a presença de Deus de maneira ativa no mundo. Os dons do Espírito Santo não são símbolos de status, são convites ao serviço. E a boa notícia é: você tem dons. Eles já estão aí dentro. Basta pedir ao Espírito Santo que te revele, te capacite e te envie. Não se compare, não duvide, não esconda. O que o céu te deu tem propósito. Cada dom, seja visível ou discreto, carrega uma missão divina. A igreja precisa de você. O reino precisa da sua entrega. Deus está te despertando para um tempo de ativação espiritual como nunca antes.
O avivamento começa quando alguém decide obedecer. Ore comigo agora. Espírito Santo, eu reconheço que Tu habitas em mim. Me perdoa pelas vezes em que escondi ou desprezei os dons que recebi. Hoje, com fé e humildade, eu te peço, desperta o que está adormecido, revela os teus dons em mim, me ensina a usá-los com amor, fé e temor, que a minha vida seja um canal do teu mover. Eu te entrego tudo, meu tempo, minha voz, meu coração. Usa-me como quiseres. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa descobrir o dom que carrega. Deixe nos comentários. Eu recebo os dons do Espírito e estou pronto para usá-los. E lembre-se, Deus quer te usar hoje. Não adie mais. Ative o que Ele já colocou em você.